Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais uma história de terror para vocês. Mas antes de irmos para a história de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal. Deixe aquele like para fortalecer e ajudar o canal a crescer. E compartilhe com os seus amigos e também em todas as suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. Não esqueçam também de estar ativando as notificações do canal, tocando o sininho das notificações. Mas vai lá na opção todas. Só assim você será notificado toda vez que tiver conteúdo novo no canal. Agora, sem mais delongas, vamos para a primeira história de hoje. História, conto ou relato, você decide se acredita ou não. Eu, Angel Black, acredito sim e muito no sobrenatural. Antes também peço que não deixem as crianças ver esse tipo de conteúdo, tá bom? Não é para criança. Bora lá? Primeira história vem de Casos de Assombração com Tatiane Martins. Beijos, Tati. E o nome é Lobisomem. Hoje vi a lua brilhando no céu e me lembrei de uma história que ouvia de uma vizinha quando eu era jovem. O bairro onde moro outrora foi uma fazenda dos pais dessa senhora. A casa deles ficava a mais ou menos 100 metros da porteira, próximo ao rio Apiaí, que hoje corta o bairro. Sempre nessas noites era possível ouvir ruídos que se pareciam com uivos e lamentações. Ela sempre questionava os pais sobre aqueles ruídos e sempre tinha como resposta: "Esquece isso, menina, não é nada do seu interesse." Mas em uma noite como a de hoje, os ruídos estavam mais perto. Ouvia-se com mais clareza um uivo que parecia um choro muito triste. Ela então decidiu abrir a porta de casa e saiu para ver o que era. Olhou para a porteira e viu algo assustador. Quando a lua saiu de trás das nuvens, uma criatura que parecia um homem coberto com pelos olhava para a lua e chorava um uivo dolorido para a rainha da noite, a lua, né? Assustada, ela gritou. A criatura olhou. O pai ouviu e saiu em busca de sua filha, e antes que a criatura se aproximasse dela, o pai conseguiu carregá-la para dentro da casa e trancar a porta assustado. Aos gritos, ele dizia a ela: "Disse para não sair! Você poderia estar morta agora! Nunca mais saia e nunca conte isso a ninguém, viu?" E a partir daí, nunca mais tocaram no assunto. Mas durante muito tempo ainda se ouvia os uivos do lobisomem em noites de lua cheia. Meus aterrorizados, relato curtinho esse, mas não deixa de ser interessante, né? A curiosidade matou o gato. E nesse caso, quase que a menininha também. Agora, vamos para o próximo relato de hoje, gente. Também de Casos de Assombração 2 por Tatiane Martins. A noite começava a cair e eu, no tédio daquela cidadezinha do interior, resolvi sair para passear. Quando já estava a certa distância da cidade, já próximo a uma mata que circundava, notei que alguém me observava. Me aproximei e era uma moça muito bonita e sedutora, que parecia não ser dali. Notei sua pele extremamente branca, o que me chamou a atenção.
Ela me perguntou se podia me acompanhar durante a minha caminhada, pois também se sentia entediada durante o caminho, e a conversa seguiu bem. Ela era muito sedutora e nem percebemos quanto já estava tarde. Ao caminharmos de volta à cidade, acabei perdendo o caminho e começamos a adentrar ainda mais na mata. A certa altura, já havíamos andado bastante e acabamos encontrando um local que parecia intocável há anos. Era um mausoléu, uma cripta, daquelas bem antigas, iluminada apenas por uma lua cheia. Porém, a luz do luar sobre aquele lugar era assustadora e me causavam arrepios. Ela me disse que poderíamos passar a noite ali, pois a cada minuto aquela mata parecia mais escura e talvez pudesse existir até animais selvagens por ali. Decidi aceitar, afinal de contas, como uma mulher linda e inofensiva poderia me oferecer perigo. Meu instinto masculino falou mais alto e pensei em uma noite romântica, se é que me entende. Então, entramos na cripta. O ambiente tinha um cheiro estranho e a luz do luar trazia certa estranheza ao local. Mas a noite prometia ser inesquecível. Estava sentindo frio e não perdi a oportunidade de ir a seu encontro e abraçá-la. Sua pele era macia, mas tinha algo estranho. Estava muito fria. Ela olhou para mim. Pude reparar seus enormes e belos olhos negros. Fiquei imóvel em sua frente. Ela sorriu. Um vento forte bateu à porta da cripta. Ela colocou suas mãos em meus ombros, mas parecia que suas mãos estavam maiores que antes. Antes que eu pudesse dizer ou fazer qualquer coisa, seus dentes enormes vieram rapidamente em direção ao meu pescoço. Quando acordei, já estava claro e havia a moça desaparecido à luz do sol. Ah, e a luz do sol fazia com que meus olhos doessem muito. Hoje ando pelas ruas, pelas sombras, seduzindo mulheres e se alimentando do seu líquido vital, o sangue humano. Eita, que esse aqui também é de arrepiar. Vamos ao próximo relato? Hoje os relatos estão bem curtinhos, né? E esse também é de casos de assombração com Tatiane Martins. A morte pede carona. Nos Estados Unidos da América, conta que um homem dirigia sozinho para casa depois de um dia de trabalho e de repente aparece uma mulher na beira da estrada pedindo carona. Os dois vão conversando para casa e quando chegam na casa da garota, ela se despede e corre em direção à casa. O homem a deixa e vai embora. Na metade do caminho, se dá conta que a garota esqueceu um lenço branco no banco do carona. Ele faz a volta e retorna para casa. A casa onde a moça desceu. Ele bate na porta e um senhor atende. Boa noite, diz ele. E o senhor responde, boa noite. Posso te ajudar em alguma coisa? Boa noite, repete o rapaz.
Eu dei carona para uma garota que entrou aqui e ela esqueceu esse lenço no carro. Então voltei para devolver. O homem fez uma cara de assustado e a sua mulher, que acabara de chegar ao seu lado, começou a chorar. O homem então pediu que ele descrevesse a moça que ele havia dado carona e ele assim o fez. A mulher chorou mais ainda. O homem então começou a falar: nossa filha morreu há 2 anos naquela estrada, moço. E estava com esse lenço. E pela descrição que você nos deu, era ela. Gente, eu já ouvi vários relatinhos como esse. E vocês, o que acharam? Deixem nos comentários. E agora, pro próximo relato de hoje. Também de casos de assombração, também por Tatiane Martins. Um grupo de 4 jovens decidiu viajar de férias e partiram de madrugada. Foi um casal no banco da frente e outro no banco de trás. Quando eles vinham cruzando uma rodovia federal, no meio da estrada deserta, eles viram um carro parado e pararam para prestar socorro. Peter, o motorista, desceu do carro contra a vontade da namorada e foi até lá. Quando ele chegou, ele viu uma mulher morta sem a cabeça no banco da frente. E no banco de trás tinham 2 crianças também sem vida. Nessa hora, Peter deu um grito e Sonny desceu para dar socorro ao amigo. Quando Sonny viu, ele vomitou e Peter decidiu chamar a polícia, mas o celular, estava sem sinal. Eles entraram no carro e contaram para as namoradas, que ficaram apavoradas. Em pânico, todos decidiram seguir a viagem até a próxima cidade. No caminho, eles viram a silhueta de um homem todo coberto, andando na beira da estrada. Por mais que as jovens implorassem, Peter parou. Era um homem sujo, coberto com um saco de pano, que só não cobria os olhos. Peter perguntou o que ele fazia ali naquelas horas, mas o homem não respondeu. Curioso esse Peter, hein? Ele continuava andando, torto, como se tivesse hipnotizado. Peter então decidiu voltar para o carro e quando deu a partida, viu que o homem não estava mais lá. Todos ficaram em pânico. Nesta hora, Peter tentou dar a partida no carro, mas em vão. O carro não pegava. Peter abriu o capô do carro e foi olhar a bateria. Mas quando chegou lá, ele viu o homem em pé, parado na frente do carro. Quando Peter foi gritar, o homem agarrou seu pescoço e começou a apertar. Sonny desceu correndo do carro e foi para cima do homem, mas quando ele chegou lá, não viu nenhum dos dois. Sonny entrou em pânico e, quando foi voltar para o carro, ele trombou com o homem, que também o segurou pelo pescoço. Jane, a namorada de Peter, trancou o carro e começou a gritar junto com a amiga Francine. Nessa hora, ela ouviu o porta-mala destrancar. Francine, que estava no banco de trás, desceu do carro correndo, mas na hora que ela pisou fora do carro, sentiu algo cortar sua perna e ela caiu no chão. O homem enfiou um gancho no rosto dela, que perfurou o olho e saiu na boca.
Após isso, o homem continuou andando e arrastando a moça que se debatia. Cruzes! Jane, de tanto medo, desmaiou. Quando Jane acordou, ela estava no carro, sozinha, e já era de manhã. Ela pulou para o banco do motorista correndo e deu partida no carro, que pegou de primeira. Jane saiu conduzindo desenfreadamente o carro e quando chegou na cidade próxima, ela viu um posto da polícia e parou. Chegou em pânico, gritando dentro da delegacia e foi acalmada pelos policiais. Quando Jane explicou o ocorrido, os policiais decidiram ir até o local, mas quando chegaram lá, não havia nenhuma marca de sangue na estrada. Então, Jane se lembrou do outro carro e pediu para que os policiais tentassem achá-lo. E assim foram. Mas de novo a polícia não encontrou nada. Jane ficou louca e começou a chorar. Os policiais a levaram de volta para a delegacia, mas um policial disse para ela não se preocupar, que eles achariam os seus amigos. Os corpos dos amigos de Jane foram encontrados no porta-malas do carro dela, esquartejados. E como não havia outro suspeito, Jane foi considerada a principal suspeita. Jane foi julgada 2 meses depois e sentenciada a 138 anos de prisão pelo assassinato dos 3 amigos e não teve direito à progressão de pena por continuar negando tudo. A polícia nunca encontrou o tal homem que andava torto, do qual ela tinha falado, e nem os corpos das outras vítimas que estariam no outro suposto carro. Eita! Deus é mais! O que vocês acharam desse relato, gente? Bem interessante e estranho. Será que esse homem existiu ou foi coisa da cabeça dela? Ou realmente essa criatura fez tudo o que fez e ela levou a culpa? É um caso a se pensar, né? Agora, vamos para o último relato de hoje. Esse também é de casos de assombração, também por Tatiane Martins. É mais um boletim informativo, digamos assim. Mais de 50.000 mulheres foram assassinadas na Europa e América do Norte pela acusação de bruxaria. A execução poderia ser por afogamento ou enforcamento, mas a maioria delas eram queimadas vivas na fogueira, porque essa era a forma mais dolorosa. Ai, que ódio, ô povo ruim! Listei alguns motivos que levavam mulheres a serem consideradas bruxas e que mereciam serem executadas. Inúmeras porque eram curandeiras e sabiam lidar com a medicina das ervas. Olha, gente, elas queriam curar e os infelizes, né, executavam elas. Outras inúmeras, porque eram velhas, feias, teimosas, irreverentes, esquisitas, solitárias, resmungonas ou de mau gênio. Dentre essas, uma de 80 anos foi para a fogueira porque tinha uma perna só e muitas verrugas, que é óbvio, sinal do capiroto. Olha, gente, quanta injustiça!
inúmeras porque desagradaram alguma autoridade. Num caso desses, uma mulher foi queimada viva porque ganhou uma ação judicial contra um grupo de carpinteiros, desagradando a igreja, que viu isso como evidência de bruxaria. Alguns casos específicos de mulheres que foram queimadas como bruxas aconteceram porque engravidou quando já era velha demais para isso, ou quando elas tinham uma filha com epilepsia, que era uma doença do demônio, ou ficou viúva já de 3 maridos, ou porque contou à vizinha que teve contato com o espírito de uma garota falecida, ou o país, no caso Dinamarca, estava passando por muitas tempestades, obviamente causada pelas bruxas. Daí, várias mulheres foram torturadas e uma confessou ter enviado o demônio para o mar para provocar as tempestades. O sacrifício e sofrimento dessas mulheres não foi em vão. Elas são nossas ancestrais e, de certa forma, continuam em cada mulher que tenta fazer o seu próprio caminho. Não se deixe queimar na ignorância e no preconceito que impera nos dias de hoje. Sejamos mais luz e menos hipocrisia. Transição evolutiva. Deixei esse para o final porque eu tenho muitas inscritas mulheres. Queria que todas parassem para pensar um pouco o quanto já fomos injustiçadas no passado. Não só mulher, né? Por ignorância, alguns homens também foram mortos por serem servos de Satã, bruxos, por praticarem alquimia. Mas indiferente, a ignorância já fez vítimas demais. Então julguemos mesmo e vivamos mais livres, sem tentar prejudicar o próximo, não é verdade? Tem muita gente fazendo isso nos dias de hoje. E é isso. Se você gostou, deixe sua opinião nos comentários desse vídeo, tá bom? Lembrando de manter o respeito nos comentários. E hoje é o dia de vermos alguns relatos, mitos e lendas lá da página do Guardião Sinistro, Covil do Guardião Sinistro, e estará na descrição do vídeo, link da página e do canal dele, se você quiser ir lá dar uma visita. Eu recomendo, é muito bom. Vamos lá? O primeiro relato é do que? De lobisomem. Vamos lá? Em julho de 2018, uma suposta aparição de lobisomem teria acontecido em Pedreira, São Paulo, e movimentou bastante a cidade. Lenda urbana ou verdade? O que vocês acham, aterrorizados? Bom, para os céticos, tudo não passa de boatos. Agora, já para os que acreditam, há fundamento sim. O fato é que mensagens de WhatsApp e no Facebook apareceram sobre o aparecimento de um lobisomem e deixou os moradores do Jardim Santa Clara, em Pedreira, encabulados. Apesar de o assunto vir a público em plena sexta-feira 13, eles garantem que os relatos começaram há mais de uma semana. Por conta do falatório, a Guarda Municipal, também chamada de GM, já estudava uma busca pela cidade para verificar se a história tinha fundamento ou não. Segundo a GM, essa não era a primeira vez que moradores relatavam a visão de um animal, cujo corpo era metade homem e metade cachorro.
Em outros relatos, sejam do passado ou até mesmo do presente momento, a criatura estranha costuma aparecer na estrada municipal Hamilton Bernardes, nas proximidades da Ponte Pêncil. Dizem os mais antigos moradores que um homem que morava perto do hospital da cidade, em alguns períodos, se transformava em lobisomem e seguia até o matadouro do Jardim Santa Clara. Durante essas visitas, a criatura costumava atacar os entregadores de pão que trabalhavam na madrugada, justo no trecho entre a ponte e a empresa Forminox. Esse fato, segundo os mais antigos, teria acontecido há mais de 20 anos. No caso mais recente, de acordo com os moradores, um trabalhador residente em um conjunto habitacional no bairro caminhava sentido a ponte, quando, perto da empresa, avistou uma criatura estranha que saía da calçada do lado oposto da via e atravessava a estrada no sentido da Ponte Pêncil. Ao se aproximar do animal, o morador não aguentou e desmaiou. Então, um guarda que trabalhava na empresa foi espantar a criatura, que correu até a ponte e pulou no córrego. Eu ouvi dizer que o rapaz vinha lá dos apartamentos e o susto foi tão grande que ele entrou em coma. Um guarda da empresa tirou fotos. Só sei que dá medo, né? Disse o lavador de carros, Aparecido Silva Gomes, de 47 anos, que trabalhava em uma viela que dava acesso à Ponte Pêncil. Tenho certeza de que não é boato, mas sim verdadeira história, acrescentou ele. Um servidor público de 58 anos, que prefere não ser identificado, mora há muitos anos em uma chácara no bairro e garante que os fatos são reais, sim. Segundo ele, houve uma época em que era comum os relatos da aparição da tal criatura, mas que nos últimos tempos pararam. Tenho certeza de que não é lenda, é real. Existe mesmo um homem na cidade que vira lobisomem. E eu, fico preocupado com essa reaparição, disse ele. O servidor público Cristiano Zamboni, de 32 anos, nem duvida e nem acredita, mas suspeita que algo estranho tenha sim acontecido. Não duvido de nada, tenho que ver, mas tem muita gente contando a mesma história, disse ele. A suposta aparição ganhou força na última quinta-feira. Não nessa, gente, que faz tempo que foi postada a história, tá? Quando os grupos de WhatsApp passaram a trocar alertas em um vídeo. Em uma das mensagens dizia: atenção moradores do Santa Clara. Hoje, pela manhã, umas 4 horas, um trabalhador saiu de sua casa, ali na pista da Forminos, para ir trabalhar e se deparou com uma criatura que parecia um cão. Porém, parecia também com um humano. Estava magro e relata um morador que estava ouvindo uivos e rosnados. Ouvi muitos comentários e meus filhos estão em pânico. Eles nem saem mais à noite com medo do lobisomem, contou o auxiliar de produção José Nildo dos Santos, de 28 anos. A criatura teria sido vista de madrugada nas proximidades da Ponte Pêncil. É bem aterrorizante, não? E aí, o que vocês acham, aterrorizados? Depois eu vou mandar no grupo de WhatsApp
a foto do local onde teria sido visto o monstro. Ou vou postar na comunidade também do canal a foto da ponte onde teria sido visto a criatura, tá bom? E agora vamos para o próximo relato, mas antes quero que vocês deixem suas opiniões nos comentários, tá bom? Uma perguntinha, aterrorizados. Alguém aí tem medo de palhaço? Se tem, se prepara que o próximo relato é a estátua do palhaço. Há alguns anos havia um casal rico que tinha 2 filhos pequenos, um menino e uma menina. A família morava em uma grande casa em Newport Beach, Califórnia. Depois de cuidar dos filhos a semana toda, a mãe e o pai decidiram que precisavam de um descanso. Então, reservaram uma mesa para jantar em um bom restaurante. Naquela noite, eles ligaram para uma adolescente que conheciam bem e combinaram para que ela viesse lá para casa para cuidar dos seus filhos, enquanto eles estivessem fora. Quando a babá chegou, os pais lhe disseram que preparasse o jantar para as crianças, depois as colocassem para dormir. Depois é só assistir TV e se servir do que estiver na geladeira, disse os pais. E se você não se importar, acrescentou a mãe, você poderia assistir TV no nosso quarto. As crianças têm tido pesadelos recentemente. Então, se você os ouvir chorando, pode simplesmente entrar e acalmá-los. A babá concordou alegremente e os pais saíram para jantar. A menina deu um pouco de leite e biscoito para as crianças e depois as conduziu para a cama. Ela começou a ler para eles uma história para dormir e em pouco tempo o menino e a menina estavam dormindo profundamente. Depois de colocá-los na cama, ela apagou as luzes e foi assistir TV. Quando a babá entrou no quarto dos pais e se sentou, ela percebeu que havia uma estátua de palhaço de aparência assustadora parada no canto da sala. Ela tentou ignorar, né? Mas parecia tão estranha e perturbadora aquela estátua ali que causou arrepios intensos em sua espinha. Ela sentiu como se os olhos daquela estátua estivessem olhando diretamente para ela, enquanto ela assistia TV. Com o passar do tempo, a babá começou a se sentir cada vez mais preocupada com aquela estátua de palhaço. Sempre que ela olhava para aquilo, tinha a sensação inquietante que ele havia se movido. Muito ligeiramente, afinal, ele tinha se movido. Finalmente, a estátua começou a assustá-la tanto, que ela não aguentou mais ficar ali. Ela decidiu descer e ligar para os pais das crianças. Quando ela discou o número que eles haviam deixado para ela, a mãe atendeu-a e a colocou no viva-voz. Oi, disse ela. Sou eu, a babá. Está tudo bem? As crianças estão dormindo na cama, mas eu estava pensando, tudo bem se eu assistisse TV lá embaixo? Claro que não, respondeu o pai das crianças, mas seguiu com outra pergunta. Mas por quê? Aí a babá começou a explicar. Eu sei que parece bobo, riu a garota, mas aquela estátua de palhaço que está aqui na casa de vocês realmente está me assustando. Mas que estátua de palhaço? Perguntou o pai.
E a babá concluiu: a estátua de palhaço que tem aqui em seu quarto, a garota respondeu. O telefone ficou em silêncio por um momento. Ouça-me com atenção, disse o pai. Pegue as crianças e saia da casa o mais rápido possível. Vamos chamar a polícia. Vai agora, sem perda de tempo. O que há de errado? Perguntou aflita a garota. O pai engoliu seco e respondeu: não temos nenhuma estátua de palhaço em casa. Por um segundo a babá apenas ficou lá, atordoada. Então ela largou o telefone e correu escada acima, agarrou as crianças, carregando um debaixo de cada braço. Ela desceu correndo as escadas novamente e fugiu para a rua. Aconchegada na calçada, confortando as duas crianças, a babá olhou para a janela do quarto e viu algo que a fez gritar de horror. Espiando por uma brecha nas cortinas estava o rosto pintado de branco de um palhaço. Ele a encarou por um momento e então afundou de volta na escuridão. Em minutos, a polícia chegou e entrou na casa com cautela. Lá no quarto, no andar de cima, eles encontraram um homem vestido com uma roupa de palhaço. Quando eles o prenderam, encontraram uma faca escondida em sua fantasia. O palhaço revelou-se então ser um anão, com distúrbios mentais, que era um assassino a sangue frio condenado. Aquele homem mau vinha espreitando a família há meses. Ele estava no seu sótão e lá ele ficava durante o dia todo escondido. E saía à noite, ficava se esgueirando pela casa. Por várias semanas, as crianças reclamavam para os seus pais de uma estátua de palhaço que ficava em seu quarto e as observava dormir. Mas os pais simplesmente consideravam que aquilo não passava de um pesadelo das crianças. Ou seja, o pai achava que o medo fazia as crianças ver coisas. Meus aterrorizados, nunca duvide dos seus pequenos. Eles podem estar te alertando. Então, procura saber o que está assustando as crianças. Agora, vamos para o próximo relato de hoje? Mas antes do relato, gostaria de perguntar para vocês se vocês acreditam em maldições, pragas. Se não acreditam, garanto que vão, se não acreditar, pelo menos pensar depois de ouvir essas histórias. E você que acredita, foca. Garanto que você vai gostar. Vamos lá? O pântano Manchac. Manchac é uma pequena cidade do estado de Louisiana, região do sul dos Estados Unidos da América, que foi colonizada por franceses. Com eles vieram os escravos africanos e também as tradições, religiões e rituais do continente, como o voodoo. A maldição do pântano Manchac. A lenda diz que certa vez uma rainha praticante de voodoo, a qual era conhecida como Marie Laveau, que nasceu em 1794 e faleceu em 1881. Ela foi acusada de feitiçaria e condenada a passar toda a vida em uma cadeia local. A prol de vingança, ela teria lançado uma maldição sobre a região. Maldição essa
que fez que os belos cipestres das árvores assumissem formas tenebrosas, que as águas antes límpidas ficassem turvas e que os crocodilos aprendessem a espreitar as suas vítimas. Mais tarde, no século XX, uma moça chamada Julie White, a qual também era uma princesa praticante de voodoo, só ajudou ainda mais com a fama maldita do local. Ela estava na varanda de sua casa, como ela costumava fazer sempre. Sentava-se lá e começava a cantar. Um dia vou morrer e levarei todos comigo. Um dia morrerei e levarei todos comigo. E engraçado mesmo é que em 1915 um furacão assolou o estado da Louisiana, justamente no dia do funeral de Julie. Não são apenas as lendas de feitiços ou magia negra que inspiram temor. Há também histórias de que os imigrantes franceses temiam o rougarou, devido aos sucessivos desaparecimentos de pescadores e também turistas. Diante disso, os guias mais experientes evitavam a qualquer custo algumas áreas do pântano. As formas retorcidas das árvores são bem cabulosas, como se tivessem garras prestes a arrastar quem ousasse se aventurar, ou até os dias de hoje, quem ouse se aventurar em seus domínios. E há também as águas turvas, que por algum motivo costumam deixar algumas pessoas em pânico. Os moradores locais são obrigados a atravessar a ponte do pântano de Manchac por uma ponte de 15 metros de altura, que cobre incríveis 36 quilômetros de extensão. Ela é a única ligação da cidade com a rodovia estadual 55. Durante o percurso, diversas aparições de fantasmas e sombras nas brumas do pântano são relatadas. Os locais acreditam que essas aparições são almas das finadas vítimas das maldições voodoo. A ponte do pântano de Manchac é a quinta maior ponte do mundo. O pântano de Manchac está localizado no mesmo estado que a fazenda Myrtles. Algumas cenas do filme A Colheita do Mal foram gravadas no pântano Manchac. E aí, vocês acreditam ou não nessas maldições? Agora vamos para o próximo relatinho de hoje, galera. Vocês têm medo de dormir no escuro aterrorizados? Se não, eu acho que a partir de hoje você vai passar a dormir de luzes acesas. Vamos lá? O vulto do quarto. História baseada em fatos reais. Tem gente que não acredita em espíritos. Bem, eu acreditava. Sempre acreditei. E minha mãe uma vez me disse que era médium. Eu sempre gostei de coisas do tipo. Sempre gostei de assistir filmes de terror. E também gostava de assustar meus amigos.
Quando eu era pequena, eu acostumava ver coisas, símbolos que pessoas não conseguiam perceber que havia um significado por trás daquilo tudo. Eu tenho várias histórias sobre isso que aconteceram comigo e com minha mãe. A que eu vou contar agora é a do vulto do quarto. O que eu estou contando abaixo é algo que aconteceu comigo. Mas no fim, tire suas próprias conclusões. 2 de novembro de 2011. Numa noite eu fui dormir. Sabe quando você sente uma presença ruim do seu lado, mas quando vira, não vê ninguém? Eu não consegui dormir a noite inteira. Eu sempre rezo quando vou dormir, mas mesmo rezando nesse dia, eu não consegui dormir. Ouvi uma vez que quando você ignora um espírito, ele vai embora. Então resolvi ignorá-lo. Mais tarde, um pouco, procurei o meu lençol, que havia caído de minha cama, mas não achei. Então olhei para baixo. Lá estava ele, caído no chão. Eu estava com muita preguiça de levantar. Então, eu fui pegar meu celular e olhar o relógio. Era 5:30 da manhã. E quando eu virei novamente meu lençol, estava esticado completamente ao meu lado. Eu fiquei com muito medo. Posso sentir isso agora, aqui, contando para vocês. Contei à minha amiga e ela achou que era um anjo da guarda. Mas eu tenho certeza de que, se fosse meu anjo da guarda, eu sentiria uma presença boa e não ruim. Minhas outras 2 amigas acharam que era uma entidade maligna, com certeza, e acreditaram em mim. Já minha amiga Jota disse que eu estava louca das ideias. Minha mãe já havia morado em uma casa assombrada, e eu também. Mas isso já é uma outra história. Vamos ao que interessa. Dia 3 de novembro de 2011. Eu tentei não pensar naquilo e ter esperanças de que fosse só minha imaginação. Mas aí eu senti aquela presença estranha novamente. Estava do meu lado e eu me vi presa. Abri os olhos e olhei para onde a minha mão estava, como se alguém estivesse segurando ela. Eu não conseguia me mover e nem gritar. Então eu sussurrei: "Não me toca!" E então consegui me virar para a direita. Eu pensei em Deus, rezei novamente e tentei dormir. Foi quando eu ouvi passos e minha persiana começou a se movimentar e a fazer barulhos. Eu não tenho ventilador e não estava ventando também. E logo depois não ouvi mais nada e consegui dormir. Contei isso às minhas amigas. M acha isso surpreendente, L acha que estou certa e J ainda acha que sou louquinha, pneu das ideias. E I começou a acreditar em J. No outro dia, resolvi dormir com a Bíblia ao meu lado. Eu não senti mais nada a semana inteira, graças a Deus. Nunca peça para que isso aconteça com você. Talvez agora você ache o máximo, mas na hora você reza para nunca mais acontecer de novo.
mas nunca se sabe. Amanhã talvez ele volte a me perturbar. E então eu irei postar. Mas eu não tenho só essa história, tenho várias que aconteceram antes. Basta só você tirar suas próprias conclusões sobre essa história. Obrigada por lê-la. E se você não acredita, um dia acreditará, porque isso é uma coisa que pode acontecer a todos. E aí, aterrorizados, acreditam ou não que a menina via essas coisas? E o pior, hein? Segurou a mão dela. Aí o negócio fica sério, né? E se você já passou por isso, deixa nos comentários do vídeo. E agora vamos fechar com chave de ouro. Bom, vamos fechar com a história de uma mulher lobo. Na localidade de São Bento, em União, fala-se na história de uma mulher que, por ter se emancebado com o seu compadre, contrariando as leis divinas que regem o universo, passou a se transformar em uma fêmea de lobisomem. Assim, nas noites de quinta para sexta-feira, ela sofria a metamorfose, se transformando na figura monstruosa. Ocasião em que saía correndo pelas matas, uivando para a lua e atacando pessoas. Como a maioria dos lobisomens, ela só podia voltar à sua forma humana se percorresse antes do amanhecer 7 cidades, de modo que todas elas deveria visitar 7 igrejas. Em todas elas deveria visitar 7 igrejas e 7 cidades diferentes. Caso não conseguisse realizar o feito, permaneceria para sempre na forma maldita, sendo caçada para sempre por todos. Desde que ela começou a aparecer por ali, todos viviam aterrorizados. Temiam dar de cara com a figura do cão. E por isso as pessoas mudaram seus hábitos, de modo que nas noites que ela costumava aparecer, não se via uma alma viva pelas ruas. O povo estava mesmo com muito medo. E até hoje há quem diga que ela ainda está por aí à espreita. Alguns querem crer que não, mas por via das dúvidas, se você for lá para a União, é melhor não se arriscar, pois os moradores de lá não se arriscam. E aí, aterrorizados, acabamos com mais uma coletânea sinistra de criaturas sinistras também. Bom, coitada, não já pensou correr 7 cidades? Minha mãe dizia isso mesmo, 7 cidades, 7 encruzilhadas, 7 igrejas e 7 cemitérios, senão a maldição nunca sairia. Então não tem como que vai correr 7 cidades, 7 cemitérios, 7 encruzilhadas e 7 igrejas de 7 cidades diferentes? Não dá, não é verdade? E aí, meus aterrorizados, o que vocês acharam da coletânea de relatos de hoje? Deixem nos comentários suas opiniões, lembrando de manter o respeito, né? Nos comentários, seguindo as diretrizes do YouTube. E sempre lembrando que, do mesmo jeito que temos total direito de não acreditar, temos o dever de respeitar, não é mesmo? Mas a sua opinião é muito importante para mim e estou louca para ouvi-la, tá bom? E se você ficou comigo até o final do vídeo, não esqueça de dar aquela dedada no like para mostrar para o YouTube que você está gostando do conteúdo do canal e que o canal é relevante. E assim o YouTube vai mandar para mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Também peço para você ir lá no sininho das notificações e apertar a opção todas, assim você vai estar sendo notificado sempre que tiver vídeo novo aqui no canal.
Olha, tô sendo repetitiva, sei, mas tem bastante gente que não está recebendo notificação, então é melhor prevenir do que remediar. Também peço para você compartilhar com gosto nosso conteúdo, meus aterrorizados. Assim a nossa família crescerá e a família aterrorizada crescendo, mais relatos, contos e histórias chegarão aqui para ser compartilhada com vocês. Também peço que compartilhem. Vamos deixar esse canal cada vez mais gigante. E falando, né, em canal gigante, contos e relatos, histórias e afins, quero falar com você. Você que já teve uma experiência com o sobrenatural, assustadora ou não. Ou foi perseguido, tomou um carreirão de lobisomem, fantasma, uma penada, vampiros e afins, ou teve um milagre inexplicável em sua vida. Lembrando que milagres também é sobrenatural. E também, se você não passou por nada disso e sabe a história de quem passou, também é válido. Manda para o e-mail do canal. E se você não vivenciou, não passou e não ouviu nenhuma história e escreve aqueles contos aterrorizantes de fazer suar até careca de cabeludo. Se é que existe, né? Careca de cabeludo, só se tiver de peruca, enfim. Brincadeira, pessoal. Manda lá para o e-mail do canal. Vai ser uma honra estar compartilhando a sua experiência em forma de relato, a história que você ouviu e até mesmo a sua criação aterrorizante aqui, com todos os aterrorizados e todos que por aqui passarem, tá bom? O e-mail do canal é luçonjavermelha@gmail.com, mas também estará anexado na descrição desse vídeo, tá bom, meus amores? Na descrição do vídeo vocês encontrarão também o link da página Guardião Sinistro, o link da página Angel Black Contos de Terror, que é a página desse canal. Lá você também estará encontrando o link do canal Fronteiras, onde eu e o amigo César do canal Aliena Mundi narramos casos policiais resolvidos ou não, que foram história tanto no Brasil como lá fora e que chocaram a população, tá bom? Também vocês vão encontrar lá um link de WhatsApp criado por uma amiga muito querida. Lá vocês conversarão, trocarão ideia, falarão sobre vários assuntos e eu sempre passo lá, deixar um boa noite, coloco o link de vídeo. Você também pode estar até divulgando o seu canal lá, tá bom? Vai ser muito bem-vindo, tá? E tem o meu Instagram lá também, hein? Me segue lá, vamos fazer essa comunidade bombar, gente. Vai, me segue, manda um direct que eu te respondo assim que possível, tá bom? E por último, né, que vocês já devem estar, até atordoado de tanto link, né? O link do meu canal espiritual, Viajando no Tempo, no plano físico e também no plano astral. Lá é o meu cantinho de paz. Lembrando que não falo de religião. A minha religião é Deus. Minha religião é a espiritualidade. E é lá que eu vou para elevar minha espiritualidade, para conversar com outras pessoas, unir a minha luz à de vocês, ou seja, o cantinho de paz. Dá um pulinho lá que vocês vão conhecer melhor. Se gostar, fica. Se não gostar, não fica. E está tudo bem, tá bom? Vocês serão muito bem-vindos lá. Agora eu quero aproveitar aqui para estar agradecendo a todos os canais parceiros que me ajudam na divulgação do meu trabalho. Tem vários links aí de canais que recomendo também na descrição, gente. Também quero agradecer a todos os grupos do Facebook e páginas que divulgam o meu trabalho também. E principalmente quero agradecer a quem? A vocês, meus aterrorizados, pois sem vocês não existiria o canal, não existiria a Angel Black. Sem vocês eu não estaria aqui. Vocês são meus heróis. Amo vocês do fundo do meu coração.
E finalizando, né, esse papo de final de vídeo, quero dizer para vocês que logo teremos live para botar o papo em dia, relembrar velhos relatos, entre outras coisitas, dar aquela risada, ou seja, um tipo de confraternização entre eu e vocês. Vou parando por aqui, já deixando com vocês o meu coração, onde vocês já fizeram morada e não pagam aluguel. Boa noite, meus aterrorizados, e tenham bons sonhos. Amo vocês demais. Fui!